bem-vindos ao nosso podcast de hoje. É um prazer para mim poder trazer um dos mais renomados advogados de Lisboa para nós falarmos de um pilar muito importante que poucas pessoas se preocupam. O pilar impostos em Portugal é um pilar que, quando eu, Sandra, estruturo um processo de realocação, é a primeira reunião que eu peço para o Dr. Gonçalo para nós fazermos para conscientizar o cliente do que é mudar para Portugal e quais são as obrigações fiscais que ele tem a partir do momento que ele escolhe Portugal para viver e ter a residência instalada aqui em Portugal. O Dr. Gonçalo em particular, ele é especialista em tributação de pessoas singulares, que é o IRS aqui em Portugal, e também vamos falar aqui, nomeadamente, do Estatuto de Residente Não Habitual, das alterações que nós tivemos no último ano passado, 2023, tivemos uma mudança muito grande e isso vai com certeza impactar e vai ajudar você que escolhe Portugal para viver e deve sempre estruturar o seu processo de realocação com os impostos já aí, com conhecimento para você poder saber o que você tem que fazer quando você escolhe Portugal para viver. Doutor Gonçalo, muito obrigada por estar aqui. Sandra, o prazer é todo meu e, de facto, obrigado pela oportunidade para poder falar mais um pouco sobre estes temas que são muito importantes para quem se quer instalar em Portugal. É muito importante, né? Tudo o que diz respeito à parte da residência, do visto, mas muitas vezes esquece a parte da tributação. Antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, que certo. É denso, né? Sim. É um conteúdo que tem muita informação, vai trazer muito da sua experiência aqui. Eu gostaria que o Dr. Gonçalo se apresentasse. Quem é Gonçalo Figueira? Muito bem. Eu sou um advogado, eu estou já com experiência de há mais de 20 anos, registrado na Ordem dos Advogados em Portugal, e tenho feito toda a minha carreira na EDGE, International Lawyers. Portanto, toda a minha experiência profissional é com clientes estrangeiros, desde o meu estágio. O que dá, de facto, uma perspectiva muito abrangente sobre as necessidades e as particularidades de ser estrangeiro em Portugal e nas várias vertentes, ou se quem está cá só para um investimento ou quem quer mesmo viver em Portugal. Okay. Qual é a origem do residente não habitual? Onde ele começou e por que ele foi criado? Ora bem, o residente não habitual, na sua primeira versão, surgiu já há algum tempo, em 2009, e num contexto muito especial em Portugal. Tinha havido, um ano antes, uma grave crise financeira, em 2008, e o governo português da altura sentiu a necessidade de atrair novos residentes fiscais, especialmente pessoas com um bom poder económico, um elevado poder económico, e também pessoas altamente qualificadas que pudessem contribuir com o seu know-how para o desenvolvimento do país. A outra vertente foi também, acompanhando o que se fazia noutros países da Europa e também nos Estados Unidos, na Califórnia, foi atrair uma população mais velha, que eram os pensionistas e os reformados, para Portugal. Ok. Até 2023, essas pessoas que mudaram para Portugal, quais as compensações que, por exemplo, uma pessoa reformada, um residente que escolhia, depois de conseguir passar pelo processo de vistos e obtenção da residência dele em Portugal, como é que funcionava isso lá, antes de terminar? Essa é uma pergunta muito interessante, porque até dá uma perspectiva da evolução desta parte fiscal do habitual. A primeira vaga, digamos assim, de clientes foram essencialmente
na categoria dos pensionistas e dos reformados. E até eram inicialmente do norte da Europa, suecos, finlandeses, e depois começaram muitos franceses. Teve um grande sucesso nesse campo. Em seguida, houve ainda um outro segmento muito interessante, que eram pessoas mais novas, casais novos, que vinham com a família para tirar partido de dois tipos de benefício muito importantes. Que eram? O primeiro deles era a tributação especial para atividades de alto valor acrescentado no salário. Houve muitas empresas que se deslocaram para Portugal para beneficiar disso, em atividades como de alta tecnologia, de informática, ligadas à medicina, às farmacêuticas. Portanto, houve um grande número de expats que beneficiaram disso. Qual era a grande vantagem? Era que, independentemente do valor do salário, que tem que ser salários bastante elevados, em vez do processo habitual em Portugal, que é a taxa é mais alta conforme o rendimento, estabeleceu-se uma taxa fixa, a expressão internacional uma flat rate, para esse tipo de rendimentos. Uma taxa fixa de 20%. Portanto, isso teve um grande sucesso e depois até se desenvolveu para os profissionais mais jovens, os techies e tudo mais. Outro nível, outro patamar, também muito interessante, foram pessoas que eram fundadores ou grandes acionistas de empresas estrangeiras. Podiam ou não já estar numa fase de reforma, mas algumas ainda estavam na fase ativa, mas tiravam partido da isenção sobre os dividendos. Portanto, os lucros que recebiam das suas empresas ou do seu portfólio de investimento fora de Portugal sempre, e que não fosse de uma jurisdição, sem querer entrar demasiado na parte técnica, mas que não fosse uma jurisdição offshore, portanto, de uma jurisdição da União Europeia, dos Estados Unidos, do Brasil, tinham total isenção de dividendos recebidos. O que é, como deve imaginar, aqui em Portugal. Isso quer dizer que, eu vou colocar num exemplo para que as pessoas, nossos seguidores entendam. Relocamos um cliente para Portugal, ele e a esposa. Certo. Os dois trabalham, né? E eles têm cada um, vou dar um exemplo, 5.000 euros de cada pessoa. Certo. Eles, começando a viver em Portugal, para se tornar residente fiscal, eles teriam que se tornar residente fiscal em Portugal. Sim. Né? Para se tornar residente não habitual. É sempre a primeira etapa. Sim. Exato. Depois, qual é o imposto que eles pagariam? Esse flat rate, o salário, ele está autorizado a entrar em Portugal todo mês. Sim. E aí, no final desse ano, se faz o IRS. Exatamente. E aí, quando faz o IRS, é um flat rate de 20%. Sim. Se estivermos a falar de salário, é isso. Salário normal. Se forem dividendos recebidos, aí zero. É isenção. Agora vou continuar no casal. O casal tem uma empresa fora, que seja Estados Unidos, seja outro país, Exato. seja no Brasil. Sim, sim. Então aqui tem empresa, a empresa fatura lá. E distribui os dividendos. Distribui dividendos para cá e zero. Exato. A única obrigação é, todos os anos, declaram o rendimento. Isto não é uma isenção de declaração. É uma isenção de tributação. Ou seja, no IRS é preciso dizer, eu recebi X de dividendos. Mas, sendo residente não habitual, esses dividendos depois não são tributados. Ou seja, quando o novo residente receber uma carta da nossa autoridade tributária, o valor relativo a dividendos é zero. Que é muito simpático. Excelente. E isso terminou tudo em 2023? Sim e não, Sandra. O residente não habitual tradicional, ou seja, enquanto tal, terminou.
Mas no processo legislativo houve alguma evolução e, portanto, em vez de terminar abruptamente no final do ano passado, em 31 de dezembro, houve, e está a decorrer até o final deste ano, até 31 de dezembro de 2024, um período em que ainda é possível aplicar e registar-se como residente habitual, com todas as vantagens, o mesmo residente habitual que havia até 2023. Eu vou frisar novamente aqui as isenções. 20% sobre o salário, que é o self-employment. Salário e self-employment, sim. Yeah. Atividades que é através da atividade de alto valor acrescentado. Sim. Nós não falamos aqui, eu gostaria que o doutor Gonçalo falasse do 10% sobre rendimento de pensão. Exatamente. E depois ele vai ter a isenção também dos dividendos e dos juros transferidos para Portugal. Feito isso, quem é a pessoa que pode até 2024 aplicar? O critério é todas as pessoas que já estavam em 2023 com um processo iniciado de algum tipo, e eu vou explicar um pouco mais em detalhe, um processo iniciado ou alguma ligação iniciada a Portugal. Ora, para isso há duas datas que são fundamentais. Uma é 10 de outubro de 2023 e a outra é mesmo o final do ano, 31 de dezembro. Vamos começar com a 10 de outubro. 10 de outubro tem a ver mais com tudo o que tem a ver com compra ou residência em termos de domicílio em imóvel. Portanto, que tenha um contrato que possa comprovar, seja arrendamento ou seja compra. Precisamente, Sandra. Portanto, quem assinou um contrato de arrendamento até o dia 10 de outubro, quem comprou, ou aí a lei até foi muito flexível, não é necessário que tenha feito a escritura. Basta um CPCV. CPCV, ou até, e aí, de facto, houve uma grande flexibilidade da lei, ou até o contrato de reserva do imóvel. E, além disso, também se admite um contrato de comodato, que é... tanto para morar, arrendamento? Portanto, é uma espécie de um arrendamento, com a diferença de que não é exigível um pagamento. Ou seja, imagine que alguém vem, ainda não teve tempo de encontrar em casa, mas tem aqui amigos ou família. Então, o contrato de comodato é a licença de usar essa morada sem retribuição. Entendi. Então, teria que ter aí o cliente que já tenha a comprovação do contrato de arrendamento, de um CPCV, que é um contrato de promessa e compra e venda, ou de um contrato de comodato, ou um contrato de reserva de imóvel. Ou um contrato de reserva de imóvel, ou até escritura. Ou até escritura. Isso tudo, mas é só isso ou tem mais algum... Não, se tiver isso, algum desses, não é cumulativo, é alternativo, qualquer um desses documentos assinados, onde a pessoa, portanto, quem se quer tornar residente habitual esteja bem identificado. Já tenha passado pelo processo dele. Portanto, um nome completo, um documento de passaporte, tudo mais, para que se possa provar que era aquela pessoa. Qualquer um desses documentos dá direito a, até 31 de dezembro de 2024, se tornarem ainda residentes habituais, vamos chamá-lo tradicional, com todas as vantagens que tinha o RNH. Pronto. Outra, além da parte de o que nós falamos agora, ligado aos imóveis, há também algo interessante, que é se alguém que tenha crianças ou tenha filhos em idade escolar, tenha matriculado os filhos na escola, até essa data, numa escola portuguesa. E que isso pode ter acontecido, porque as escolas fazem os registros com bastante antecedência. E, portanto, nós até já temos alguns casos que usaram o registro da escola. Então, vou refrisar os clientes que já têm contrato de arrendamento, uma escritura, um CPCV, que é um contrato de promessa e compra e venda, um comodato,
ou uma inscrição na escola ainda Sim, até está elegível até seja com data de 2023. 10 de outubro de 2023. Antecedente. Exatamente. Antecedente a 10 de outubro de 2023. No limite, dia 10 de outubro incluindo. Ótimo. Ok? E aí, para ter a isenção de ter 20% sobre o salário self-employment, de atividades de alto valor acrescentado, 10% nos rendimentos de pensões e isenção Sim. em tudo Se que é bem que há dividendo. uma coisa, se me permite, Sandra, tudo isso é verdade, mas eu já tive casos de a primeira reunião com um cliente que me dizem, olha, eu não tenho neste momento nenhum desse tipo de rendimentos. Ou eu estou a viver do capital, Ou de renda passiva. Exatamente. Ora, qual é a resposta que dou sempre e a minha equipa? Não tem agora, mas o receito habitual, o RNH, tem uma duração de 10 anos. Se o cliente muda para Portugal e ele começa a trabalhar aqui, Exato. ou estrutura empresa, Exato. ou através tem atividade, também pode se Por muito compensar. que se faça uma planificação, nunca sabemos o que é que vamos estar a fazer daqui a 5 ou 10 anos, ou que tipo de rendimento é que vamos ter. Portanto, não há nenhuma desvantagem em se tornar receita não habitual. Ou seja, nunca se paga mais imposto por isso. Quando muito, menos, ou na pior das hipóteses, o mesmo. Por isso, qual é a conclusão? É sempre preferível, quem tem a possibilidade de fazer, fazer. Sobretudo agora que sabemos que após 1 de janeiro de 2025 já não é mais possível ter acesso ao centro habitual. Ok. Doutor Gonçalo, uma pessoa singular, que ela vai ter que fazer o IRS. Vou dar um exemplo. Sandra, é singular, vou fazer o meu IRS. Sou residente não habitual, 20% sobre o meu salário. Sim. E se eu não for residente não habitual e tenho a minha residência, quanto é que eu pago? É isso. Aí é uma muito boa questão, porque conseguimos ver bem a vantagem que tem ter o estatuto de residente habitual e não ter, ou seja, ser um residente fiscal normal. Portugal utiliza no IRS o mesmo critério da maior parte dos países da Europa ocidental. Ou seja, a taxa de imposto é proporcional e sobe com o rendimento. Ok. Portanto, quanto maior for o rendimento, maior é a taxa. E em Portugal, neste momento, a taxa máxima já está nos 48%. Para chegar na taxa máxima de 48%, vou lhe fazer já uma outra pergunta. Qual é o salário máximo que vem aí? Olha, a grande diferença de outros países da Europa, há muitos outros países com esse tipo de taxa. Só que em Portugal, essa taxa começa logo com o salário, com o rendimento anual relativamente baixo. Ou seja, se estivermos na casa dos 80 e 85 mil euros, já entramos nessa zona. De 48%. Exatamente. Então vale muito a pena aplicar pelo residente não habitual. Menos de metade. Menos de metade dos 20%. Portanto, em certos casos, quando se sobe dos 100 aos 250 mil euros, aplica-se ainda uma taxa de adicional que, na pior das hipóteses, pode chegar aos 53%. Portanto, 53%. Exatamente, mais de metade do rendimento. Portanto, com isto vemos que é muito importante, quando se tem a oportunidade de fazer, e também planificar a estrutura. A planificação vem sempre, nós quando agendamos a reunião com o Dr. Gonçalo, é até para conscientizar o cliente, porque a maioria das vezes eles têm muito patrimônio fora e eles querem vir para Portugal. E nós fazemos a reunião até para uma conscientização antes de iniciar um processo de realocação, porque eu acredito que a gente tem que se antecipar e não deixar o cliente entrar para depois apagar fogo, né? Claro. Então a gente faz isso antes. Como que nós podemos hoje, entregando aqui esse conteúdo para os nossos seguidores que vão escolher Portugal para viver? Então até 2023 coberto com todas essas comprovativos, com os comprovativos que a gente falou.
Através do novo programa, Uhum. que nós podemos chamar, vou traduzir aqui em português, Sim. Estatuto Fiscal da Pesquisa e Inovação. Exato. Esse é um novo estatuto que vai ser aplicado em substituição Sim. ao residente não habitual. O que é e como que vai ser essa compensação? Só antes disso, ainda faltava a questão de até 31 de dezembro. Ou seja, nós falamos de até 10 de outubro. Uhum. Mas, se alguém não está numa destas condições, Uhum. pode ainda, portanto, desde que até 31 de dezembro tenha iniciado um processo de residência, Uhum. de um visto, Uhum. também se pode candidatar. De 2023. Exatamente. Portanto, Uhum. Quem imagina, iniciou não já. tem nenhum do que falamos relativamente ao contrato de promessa, Uhum. nem O registro matrícula da na escola, tudo mais. escola. Mas, até 31 de dezembro, iniciou o processo do antigo CEF, Uhum. ou na IMA, ou através de um consulado português, Uhum. para um visto em Portugal. Ok. Até o mero agendamento, mesmo não tinha tido já uma reunião, Uhum. o mero agendamento é aceito para também se poder inscrever como residente habitual em 2024. Excelente. Isso até 31 de dezembro, até o último dia do ano. Ou seja, alguém que iniciou o processo de visto, esse processo de visto o visto foi estampado no passaporte, Exato. o cliente tem um certo período de entrar em Portugal e já tem a marcação do AIMA. Exato. E isso também dá para usar para até 31 de dezembro. Desde que haja uma poder marcação nessa data, Também pode se pode usar. Mas pronto, Excelente. quem não tem qualquer uma destas situações, ou seja, Uhum. o primeiro envolvimento com Portugal é mesmo em 2024. Uhum. De facto, o residente não habitual já não é possível fazer a inscrição. Uhum. E por isso foi legislado um estatuto que tem muitas semelhanças com o residente não habitual. Uhum. Com até, diria eu, um ponto mais favorável, Uhum. que o residente não habitual não tinha, que era o residente não habitual não isentava as mais-valias de produtos financeiros. Ok. Imagino que a Sandra tinha um portfólio de ações Uhum. e tinha comprado por um certo preço e vendido mais caro. Uhum. Comprei 100 e vendi por 200. Exato. Sobre esses 100, sobre essa mais-valia, Uhum. mesmo no residente habitual, havia uma taxa de 28% e ainda maior se fosse uma mais-valia de curto prazo, ou seja, comprar e vender em menos de um ano. Ok. Uhum. Ao contar dos dividendos que eram isentos. Uhum. Com este novo estatuto Uhum. de pesquisa e inovação, Uhum. as mais-valias também estão abrangidas pela isenção. Ok, então o novo programa, que é o Estatuto Fiscal de Pesquisa e Inovação, também abrange isso. Abrange. Uhum. Portanto, todos o que nós falamos do residente habitual também está neste novo estatuto. À exceção de um tipo de rendimento, que é a de pensão. Não está aqui. Isso saiu, portanto, deste novo estatuto. Mas está o 20% do flat rate? Está. Os 20% até é o grande foco. Porquê? Porque a grande mudança foi, e é importante também salientar que ainda estamos numa fase muito inicial. Houve também uma mudança de governo há relativamente pouco tempo. E, portanto, ainda falta alguma regulamentação do ponto de vista prático e até possivelmente uma expansão ou atualização da atual lei. Mas falemos do que temos neste momento. Ok. O que é que mudou muito é as vantagens são praticamente as mesmas. Ok. Com até a vantagem adicional das mais-valias saiu apenas para a vantagem para os pensionistas. O que mudou foi o nicho de clientes que podem aceder. Portanto, a quantidade, digamos, o mercado. Porquê? Porque agora os requisitos
Básicos. Os requisitos básicos, Uhum. alguns são em comum, ou seja, não ter sido residente fiscal nos últimos 5 anos, Uhum. tem que ser residente fiscal em Portugal, portanto, tudo Uhum. mais. Ter Agora, título de título de residência. residência, isso está tudo igual. Uhum. Onde é que há a grande diferença? É que tem necessariamente, o residente não habitual, antigo, qualquer pessoa se pode tornar residente não habitual, desde que cumprisse esses requisitos Os dos requisitos. 5 anos e isso Aham. tudo. Sim. Mas não tinha que necessariamente ter uma profissão de alto valor acrescentado. Ou seja, alguém reformado ou alguém sem profissão. Imagina alguém que só era acionista de uma empresa e recebia Uhum. dividendos. Hoje, nesse novo, precisa. Exatamente. A grande diferença é essa. Tem que ter uma profissão de alto valor acrescentado. Doutor Gonçalo, pode dar aqui exemplos Sim. de algumas profissões que são altamente qualificadas? Com certeza. Se bem que, neste momento, ainda estamos a usar a antiga tabela de alto valor acrescentado. Porquê? Porque ainda não foi publicado a regulamentação de quais são as novas profissões. Uhum. Portanto, neste momento, ainda é uma lista relativamente grande, mas no futuro provavelmente irá ficar mais Curta. curta. Mas está muito dirigido a profissões académicas, Ok. ao nível universitário. High. Exatamente. Mas isso estamos falando só da formação acadêmica, é faculdade, Muitas universidade vezes doutoramento. ou doutoramento? Doutoramento. Ok. Doutoramento. E depois, a atividade em áreas científicas ou tecnológicas. Portanto, o grande foco é aí. Tecnológica, estamos falando, entraria, por exemplo, empreendedores de internet? Sim. Entram. Sim. Tudo o que tem a ver com as tecnologias mais recentes. Ok. Software, IT. IT em geral, mas depois outro tipo de tecnologia de ponta que não está necessariamente ligada só ao IT. Ok. Na medicina, em tudo o que é, de facto, algo que requer uma formação muito intensiva e uma tecnologia muito intensa também. E óbvio que as pessoas têm que comprovar toda essa formação sim. através de documentos, e se tiver num país onde não fala inglês, tem que ser traduzido para inglês. E pronto, e os documentos Inglês é aceito ou tem que ser traduzido para o nós, português? por norma, traduzimos sempre para português. Português. O bom da ED, que eu adoro trabalhar com vocês, é que vocês têm a infraestrutura. Sim. Nós fizemos um visto com uma outra colega sua e o cliente mandou para cá a documentação, ela fez todo o trabalho de tradução e mandou para esse cliente no país de residência. Então, isso é serviço, isso é tranquilidade, uma pessoa que passa por um processo de visto, isso é fantástico. A nossa experiência mostra que os nossos clientes não querem estar com problemas para resolver. Service providers, para traduzir. Nós tentamos sempre ter tudo in-house para dar facilidade. Isso é exceder a expectativa do cliente, dá um trabalho fenomenal. Uma pergunta, nós temos o visto D3, que é um visto para profissionais de atividades altamente qualificada. Este profissional que aplica pelo D3, ele é automaticamente elegível por um... Automaticamente não, talvez devesse ser, mas em Portugal ainda não há uma interconexão, uma ligação entre as autoridades fiscais e as autoridades de imigração. Ok. Mas, sem dúvida, que quem se qualifica para esse visto, naturalmente, tem uma grande facilidade em também se qualificar para este novo estatuto fiscal. De qualquer forma, há uma segunda, e é por isso que eu digo que atualmente este novo produto é mais restrito. Além de ter a atividade, essa atividade tem que ser exercida numa empresa portuguesa, numa sociedade portuguesa, e portanto, não é uma sociedade qualquer. Tem que ser
uma sociedade com algum tipo de acordo com o Estado português Uhum. ou qualificada como startup. Ou seja, Ok. não basta alguém chegar cá e dizer, olha, tenho esta atividade e tal. Tem que também estar integrada num Está certo qualificada. exatamente, e a empresa para a qual a pessoa trabalha também. E essa startup tem que ser estruturada aqui em Sim, Portugal. sim, e cumprir os requisitos e ser reconhecida como tal. Ok. Nós estamos em contacto com as autoridades fiscais para tentar estabelecer um PEC que inclua já tudo isso, Ok. e de forma a que ser mais fácil, mais dinâmico o acesso a este estatuto. Ok. Então, eu vou recapitular aqui, doutor Gonçalo, e me corrija se eu cometer algum erro. Nós temos o Estatuto Fiscal de Pesquisa e Inovação, Isso, que ele vai acomodar, né? Ele tomou o lugar do residente não habitual antigo sim, e que tem quase que as mesmas compensações Sim. a nível de redução fiscal. Exatamente. Flat rate, tarifa flat, igual 20% 20%. nos salários de self-employment, sim, sim, mais valias em vender ações exato, de 28%, também, nos dividendos há compensações, zero, zero, Zero. juros também. juros também, então vale muito a pena. Aliás, nas mais-valias, ao contrário do residente não habitual, aqui também é isento. Espetacular. E isso vale muito a pena, uma vez que se ele vier sem a aplicação desse estatuto, ele vai pagar, dando um exemplo, um salário de 80 mil euros, pode chegar a pagar 48% Exatamente. de imposto ao Estado Exatamente. português. Excelente. Agora, eu tenho aqui isso é um questionamento e que eu vejo muitos clientes sofrerem, Sim. e eu acho que é importante porque eles acomodam-se com profissionais que eles acham que alguém recomendou. E isso eu gostaria de trazer aqui a atenção. Contabilistas Sim. que trabalham para a minha empresa ou para mim, não é o contabilista especializado para fazer o residente não habitual. Exatamente. Eu vejo isso porque vejo os clientes sofrerem. O quão importante é a escolha de um contabilista que entenda de fiscalização internacional, do país de residência ou país de origem da pessoa. Qual é o impacto que tem um cliente quando ele escolhe errado um contabilista? Exatamente, Sandra, isso é um ponto muito importante. A EDES, enquanto Sociedade de Advogados, tenta fazer todo o acompanhamento jurídico, fiscal, mas quando chega à fase, depois de que o cliente já é residente fiscal, já tem o estatuto de residente habitual ou tem um novo estatuto de pesquisa e inovação, no ano seguinte a se tornar, tem que fazer a sua primeira declaração de rendimento. Vou só o entrar. IRS. O IRS. Vamos supor, Maria mudou-se para Portugal, um exemplo. Sim, sim. Ele chegou em Portugal em março desse ano. Exatamente. Ela vai fazer isso, essa Em informação, 2025. só em 2025. Sim. Ano de 2024 ela não precisa se preocupar. A forma como o sistema funciona em Portugal, como em muitos países, é sempre nós declaramos o rendimento no ano seguinte ao mesmo. Ok. E em Portugal temos 3 meses para declarar. É entre 1 de abril e 30 de junho. Está quase a acabar neste momento o prazo para declarar os rendimentos de 2023. Ok. Pronto. Um estrangeiro, um novo residente em Portugal, eu quando digo estrangeiro é para facilitar, mas atenção que nós temos muitos casos de residentes não habituais com nacionalidade portuguesa. Portanto, o critério não é nacionalidade, mas pessoas que não eram residentes fiscais nos últimos 5 anos. Portugueses que trabalharam Claro, que viveram fora. e que voltaram. Portanto, só para os portugueses também podem estar abrangidos. Enquadrados aqui. Exatamente. Mas onde é que eu ia? A busca do profissional contabilista. Pronto. Quando alguém não domina o sistema português, muitas pessoas nem falam a língua portuguesa, é quase impossível fazer uma declaração de rendimentos por conta própria, sozinho. Ao fim de muitos anos cá, mas certamente no primeiro e no segundo ano, diria que é impossível. Por isso, há a questão
linguística. Uhum. Portanto, escolher um contabilista é fundamental e um contabilista que saiba a língua da Da pessoa, pessoa, pelo menos para poder explicar o processo se e não o que tiver está a acontecendo. língua portuguesa. Uhum. E depois, há contabilistas que são excelentes, ótimos, mas que o que fazem, a experiência toda de vida, é contabilidade de empresas. Uhum. Ora, não têm qualquer experiência de IRS. Eu vejo, porque não é a falta de experiência. A experiência eles têm Sim, mas é para noutra atender a área. demanda dentro do Claro país, que sim, dentro de claro que sim. Portugal. Quando nós trazemos um cliente de fora, porque nossos clientes 95% são global, Sim, como os nossos. é diferente você Completamente. submeter um IRS, sendo que você tem que ter o conhecimento do país onde a pessoa Claro que sim. veio, né? Portanto, há contabilistas e nós recomendamos e trabalhamos muito de perto Isso. com alguns, Uhum. que também é um pouco o mesmo modelo, todos os profissionais, como na EDS, também são bilíngues, falam várias línguas e têm a experiência de toda a vida a lidar com clientes internacionais. Uhum. Que isso é Ora, fundamental. isso é fundamental. Depois, a especialidade no rendimento de pessoas individuais, pessoas singulares, IRS. E um bom contabilista de IRS só faz IRS. Tem para ser mesmo bom nisso. Uhum. E uma terceira etapa para este tipo especial de estatutos, quem tem o registro habitual, quem tem este novo estatuto, Uhum. também é importante alguém que tenha experiência e que tenha estudado a fundo Uhum. esse tipo de situações, porque quem só fez IRS de portugueses ou de pessoas residentes em Portugal sem este estatuto, não tem ainda A os conhecimentos, experiência, a experiência. nomeadamente as convenções de dupla tributação com outros Uhum. países e até um mínimo de conhecimento do funcionamento de outros sistemas fiscais. Uhum. Portanto, essa é uma situação que também tem que ser Muito vista de bem vista. perto. Doutor Gonçalo, vou só frisar que IRS no Brasil é imposto de renda, Certo. né, para as pessoas entenderem. Um cliente que tem uma estrutura patrimonial no Brasil, nos Estados Unidos, que venha de algum outro país que ele está vivendo, ele, ao fazer esse IRS, ele faz o IRS em Portugal, ele declara todos os bens Não. que ele tem nos outros países, porque no Brasil a gente precisa declarar. Sim. Como é que funciona aqui em Portugal? Ora, aí está uma vantagem muito importante de Portugal em relação a outros países. No Brasil, na Europa, por exemplo, o caso da França, Portugal não tem um sistema de wealth tax, não se tributa a riqueza, nem é obrigatório declarar capital nem bens, seja em Portugal, seja no resto do mundo. Portanto, o nosso sistema é completamente baseado apenas na declaração de rendimento, renda, de income. Ou seja, o que é que alguém recebeu durante um ano deste tipo de todos os rendimentos que falamos. Salário, pensão, dividendos, juros, seja o que for. Não é necessário declarar se alguém tem bens, contas bancárias no exterior. Portugal não há obrigatoriedade de declarar, nem há tributação sobre isso. A única tributação que há sobre património é sobre o património imobiliário português apenas, que é, como é em todo o mundo, os imóveis que estão em nome de alguém, todos os anos pagam um pequeno imposto municipal, Que é o IMI. que é o IMI. Mas não, a pessoa pode ter vários milhões no banco em Portugal como capital, se tiver a render juros, aí sim os juros são tributados, ou no exterior, na Suíça, no Luxemburgo, e esse capital não é tributado nem sequer declarado. Ora, isso é uma grande vantagem. Seja residente habitual ou não,
tenha qualquer estatuto especial, não. Basta ser um residente português normal, residente fiscal português normal. Não precisa. Não precisa. Já agora, já que estamos nessas outras vantagens, eu acho que é muito importante também falar do imposto sucessório. Nós temos em várias jurisdições do mundo inteiro. O Reino Unido é muito, muito pesado. Em França, o problema do imposto na sucessão. Portugal, desde há uns anos, tomou uma medida excelente, que foi que isentou, portanto, de imposto sucessório a família, que é a grande parte portanto, das sucessões são em família, a família direta, pais para filhos, entre marido e mulher, e entre cônjuges, para netos, tudo isso para bens portugueses, ou seja, imóveis em Portugal, dinheiro em bancos portugueses, produtos financeiros em bancos portugueses, carros, barcos, nada disso. Tudo que é registrado em Portugal, nada disso paga qualquer. E temos casos de países que chegam aos 50 e tal por cento. Quer dizer, a isenção absoluta de qualquer imposto no caso de sucessão. E o mesmo se aplica, que pode também ser útil por motivos de planeamento sucessório, a mesma lei se aplica à doação. Ou seja, se em vida alguém quer doar um imóvel ou capital à família direta, embora tenha sempre que ser declarado, em Portugal se chama em sede de imposto de selo, não é tributado. Excelente. Eu acho que vale muito a pena nós marcarmos um novo podcast só para falar de imposto sucessório. Imposto sucessório e planeamento sucessório. É importante, o estrangeiro vem para Portugal, não sabe, primeiro que não busca a parte dos impostos, segundo, em caso aconteça alguma coisa, o que acontece com o patrimônio que ele tem em Portugal? Então a gente vai fazer aí um podcast, o Dr. Gonçalo, se aceitar o nosso convite, vamos falar sobre isso, para que a gente possa dar conhecimento aos nossos clientes e também aos nossos seguidores que escolhem Portugal para viver. Eu vou fazer uma última pergunta ao Dr. Gonçalo. Quando nós agendamos a reunião consigo, para nós podermos estruturar o processo de realocação, nós vendemos toda a parte de serviços na Scout e o Tax Report está aí no meio, porque eu acho que é muito importante. Primeiro, a parte de impostos está estruturada, não está estruturada, mas está com conhecimento mínimo, né, para iniciar isso. Esse Tax Report, quantos dias leva para fazer? Como é que pode entrar em contato com o Dr. Gonçalo para que se obtenha esse Tax Report? O que o cliente precisa fazer? Muito bem. Eu de facto acho que isso é importantíssimo para qualquer pessoa que, sobretudo que tenha um plano de mudar para Portugal, mas até quem queira apenas não ainda mudar, mas apenas investir ou ter uma casa de férias, por exemplo. Mas o caso típico é quem vai mesmo mudar-se para Portugal. E o que é um Tax Report? Primeiro, há duas fases de um Tax Report. A primeira é o que nós chamamos de fact-finding. O fact-finding e sempre, isto é muito importante. Vou pedir traduzindo para o português. Sim. É tentar saber do cliente, sempre com a maior confidencialidade. Isto é muito importante. É porque isso fica entre o cliente e o advogado. Os advogados, em Portugal, como em muitos outros países, mas em Portugal essa situação está muito protegida, têm um dever de confidencialidade absoluto sobre a correspondência ou comunicação com os clientes. Portanto, os clientes podem e devem revelar toda a sua situação patrimonial e toda a sua situação de rendimentos. Nós muitas vezes temos já um formulário, uma tabela uma planilha para colocar o tipo de rendimentos e de que país onde é que está esse rendimento. E muitas vezes, quando necessário, também podemos ter uma reunião
pessoalmente Ou via... através do online. Exatamente. Pronto. Para entender a Com necessidade isso, desse cliente. temos a primeira fase, que é nós percebermos em detalhe, é como quando se vai a um médico, é preciso primeiro o diagnóstico. Pronto. Depois de sabermos bem essa parte, podemos então fazer um relatório escrito, que é o Tax Report. Um memorando fiscal onde o cliente fica a saber, a partir do momento em que vem para Portugal, como é que vai ser tratado fiscalmente. Para não haver surpresas. Nós não queremos, os clientes não gostam de surpresas, sobretudo quando não são muito agradáveis ou não estão à espera. Portanto, é muito importante saber o que é que podem contar e assim planificar isso. E vamos além disso. Não dizemos só, olha, vai-te acontecer isto, isto e isto. Já não era mau, mas tentamos fazer um pouco mais que isso. Que é, o que é que se pode fazer para melhorar a situação? Ou até para antecipar, né? Exatamente. Essa má notícia. Exatamente. Que possa chegar porque mas não tem a muitas prevenção. vezes há pequenas alterações, pequenas como nós chamamos tecnicamente reestruturações de rendimento, que pode ser tão simples como alguém tem uma conta num país, numa jurisdição que, sem saber, Portugal considera uma jurisdição offshore. Está na chamada lista negra de jurisdições. E há jurisdições que são relativamente comuns, mas que em Portugal são consideradas. É o caso de Jersey, por exemplo, a de Gibraltar, a de BVI. Ora, quem recebe juros dessas jurisdições paga logo 35%, independentemente de ser residente não habitual ou não, ou ter este novo estatuto fiscal. Ou seja, vem uma transferência no banco, Exato. outra proveniente daí. Exato. Se provar que são... capital não é tributado, mas se for juros É ou tributado. dividendos, é tributado mais do que uma tributação normal em Portugal. E a tal isenção que nós falamos, dos 0% para juros e dividendos, aí não se aplica. Quando é tão fácil como, olha, falar com o banco, que tem sucursal em vários países, em vez de estar em Gibraltar ou em Jersey, passa para o Luxemburgo. Já não paga. Eu vejo todo um processo de realocação, por isso que eu gosto de chamar muito de estrutura. Exatamente. É você ter a informação de pessoas experientes que te trazem facilidades, te trazem o conhecimento é a chave para, de facto, ter uma vida mais fácil. E ter essa tranquilidade, né, na hora de É esse de o mudar. nosso objetivo. Doutor Gonçalo, muito obrigada. Foi um prazer, sinceramente. E acho que foi muito útil. Foi muito útil, muito obrigada. É um conteúdo rico. Além de ser um conteúdo riquíssimo, atualizado, nós estamos em junho de 2024, nós falamos aqui de residente não habitual, falamos do novo estatuto que está substituindo o residente não habitual, que é a parte de... pesquisa e inovação. Pesquisa, estatuto, vou ler para não cometer erros. É o Estatuto Fiscal da Pesquisa e Inovação. Exatamente. E nós falamos de todo esse conteúdo. Muito obrigada pela sua experiência. Aonde que um estrangeiro que quer mudar para Portugal e quer ter os seus impostos organizados, e nem só, é estruturar antes de chegar aqui. Sem dúvida. Onde pode buscar o Dr. Gonçalo? Onde encontramos o Dr. Gonçalo? Nós temos um site da EDGE, é só pesquisar no Google. EDGE International Lawyers, Exatamente. está localizado no edifício Saldanha, sim, na área do Saldanha, em Lisboa. Muito bem. E pedir uma consulta, um contacto, e nós, em menos de 24 horas, respondemos. E, normalmente, ou online ou presencialmente, temos uma primeira reunião. Excelente.
E você que nos acompanhou, eu agradeço o seu tempo. Eu espero que esse conteúdo tenha te adicionado. E se você gostou, compartilhe com um amigo que está pensando ou estruturando um processo de mudança para Portugal. O Dr. Gonçalo entregou aqui experiência de anos trabalhando com clientes globalmente. E a Ed International Lawyers está preparada, com certeza, para atender a sua demanda e atender o que você precisa. Não esqueça de se reestruturar. A sua mudança, a sua relocação para Portugal é um projeto de vida e você deve fazer como se fosse uma empresa. Você estrutura um plano e você sabe quais os pilares que você tem que fazer a sua estratégia. E o pilar impostos é muito importante, você obter o conhecimento com profissionais que sabem o que estão fazendo. A escolha de um contabilista, e não é porque eu estou aqui na presença do Dr. Gonçalo, eu realoco estrangeiros há 8 anos para Portugal e eu sei que no final da realocação nós temos que recomendar os profissionais para que ele esteja aí preparado para atender esse cliente. Muitos optam por não contratar e depois acabam nos procurando para a gente solucionar os problemas que porventura surgiram e que surgem, porque volta para nós o problema e nós aí resolvemos com os profissionais que nós temos, que são altamente capacitados, falando inglês, falando português e falando a língua, um idioma que a pessoa possa se sentir confortável na hora de resolver o problema. Portugal é um país maravilhoso. Eu escolhi esse país há 10 anos para viver, sou muito orgulhosa de estar vivendo aqui. Meu filho vive cá, é um país onde tem qualidade de vida, onde tem segurança e você tem um propósito. Por que você escolhe Portugal para viver? Você tendo esse propósito, você vai levar o teu projeto de vida de uma forma estruturada, organizada, com profissionais competentes. Fazendo deste processo você mudar para Portugal e ter memórias maravilhosas e uma experiência de sucesso. Obrigada por estar conosco, compartilhe, subscreva no nosso canal e eu espero você no próximo episódio.